Isso ninguém me contou quando eu comecei no tráfego pago 2 anos atrás, e eu vou passar essas informações gratuitamente para você. Então eu recomendo que você assista até o final para não perder nem tempo e nem oportunidades para começar no tráfego pago em 2024. Mas antes, para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao canal, meu espaço onde eu falo tudo sobre tráfego pago. Nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas que vão fazer toda a diferença para você que está começando, e são coisas que eu faria se estivesse também começando esse ano no tráfego pago com o conhecimento que eu tenho hoje. Então esse vídeo é bem valioso, já deixa o like aí e vamos lá. Para quem não conhece a minha história, a minha carreira começou como gestor de tráfego há 2 anos atrás, quando eu fui convidado por uma agência local a ocupar o cargo de gestor de tráfego pago, porque na época eu tinha alguns contatos e eles sabiam que eu fazia o meu próprio tráfego pago, mas eu nunca tinha cuidado de clientes antes. Então eu aceitei essa oportunidade e comecei a gerenciar o tráfego dos clientes da agência, o que foi até legal porque me deu know-how para tocar e gerenciar esses clientes, e também um network que foi fundamental ao longo do tempo. Porém, ali tinha um problema, né? Eu só cuidava dos clientes, eu era apenas a parte operacional. Eu não tinha ali uma visão ainda estratégica de negócios, enfim. E isso foi mudando ao longo do tempo que eu fui cuidando desses clientes. Eu vi que eu precisava de uma visão mais ampla e sair um pouco dessa parte apenas operacional, enquanto a agência cuidava de tudo. E foi então que eu comecei a captar meus próprios clientes particulares de tráfego pago, e ali eu já cometi o meu primeiro erro na minha carreira, que era cobrar barato demais. Eu pensava que para fechar os clientes eu precisava cobrar barato, para isso não ser um impedimento e eu desenvolver ali autoridade, conhecimento, né? E isso é um erro por quê? Porque eu comecei a ter muitos clientes, eu fechava vários contratos e acabava tendo muita demanda, muita pressão, muitos clientes, pouco tempo para pensar em tudo, e isso refletia nos meus resultados. E aí os clientes começavam a cancelar e eu repetia esse ciclo o tempo todo. Fechava cliente, não entregava resultados, desmanchava ali o contrato com eles e buscava mais clientes. Então eu pensei que alguma coisa tinha errado e comecei a parar para pensar, poxa, o que eu preciso fazer então para começar a cuidar de menos clientes, cobrar mais caro, entregar resultados para esses clientes e assim continuar uma operação saudável, com clientes satisfeitos, enfim. E aí eu cheguei nos 5 pontos que eu vou te passar agora. Então presta bastante atenção e vai anotando aí um a um, beleza? Mas antes, comenta aqui embaixo se você se identificou com essa história e também qual é a sua maior dificuldade no tráfego pago hoje em dia. Comenta aqui se é prospecção, captação de clientes no geral, ou fidelização, ou ferramentas. Comenta que eu quero entender um pouco em qual nível que você tá. Vamos lá então para a primeira dica, que é literalmente a prospecção de clientes, a captação, tá? Assim como nós atraímos clientes para os nossos clientes, a operação de tráfego ela precisa estar sempre captando novos clientes para dentro da agência e urgência, enfim, tá? E aqui eu tinha cometido um primeiro erro lá atrás, que é deixar apenas os clientes por indicação, né? Eu tinha um networking legal, eu conheci pessoas bacanas que me indicavam clientes o tempo todo e eu estava acomodado. Porém, esses clientes acabavam cancelando, como eu falei anteriormente. Pode ser até que você esteja passando por isso também, mas eu pensei que se eu tivesse um meio definido para captar esses clientes, e não depender apenas das indicações, eu ia ter ali um volume muito maior e poderia fechar mais contratos. Então, eu defini as formas como eu ia captar esses clientes, como eles iam chegar até mim. E aí eu comecei a ajustar e organizar a minha forma de captação e fechamento de contratos, tá? E claro, existem várias formas de você fazer isso, tá? As indicações são interessantes sim, você também pode abordar empresas diretamente ou utilizar até mesmo do próprio tráfego pago para captar esses clientes. Então, uma vez que você define aí os meios, tá? Seja montando um time comercial, enfim, você pode aí organizar qual é o volume de prospecção que você faz semanalmente, mensal, né, até mesmo anual, e ver como é que está ali a sua taxa e começar a ajustar cada vez mais quantos contratos você fecha por semana, por mês, enfim. Então, ajusta aí a sua forma de prospecção, define pelo menos 2 ou 3 meios para você captar, o meio principal e outros 2 meios anexos ali para você realmente ter o controle de quantas prospecções você faz, porque captação de clientes, né, fechamento de contratos é volume. Quanto mais gente começa a entrar em contato com você, maior aumenta aí o número de contratos fechados. Então isso é extremamente importante para a sua operação, tá bom? Focar aí na captação, nos meios que você vai fazer
para fechar esses contratos. E aqui a gente chega no segundo ponto, tá? Que cliente que é esse? Eu não tinha um cliente definido ainda, eu pegava todo mundo e isso acabava atrapalhando bastante. Então você precisa definir certinho qual que é o cliente que você vai trabalhar, tá bom? Isso vai te dar uma direção, vai te dar uma visão muito mais ampla para você também trabalhar com as dores desse cliente, entender o que ele precisa, poder montar uma proposta legal para ele. Isso é bem importante e a maioria dos gestores que eu converso no início da carreira eles acabam não fazendo esse trabalho e acabam ficando para trás, tá? Então define bem o seu cliente ideal, pesquisa a concorrência, tá? Vê se você consegue entregar resultados, entender o negócio dele e aí parte para captar esses clientes cada vez mais, tá bom? Vamos agora para o terceiro ponto, lembrando que são 5, tá? Que é o mercado. Estudando o mercado que esse cliente está inserido, você pode buscar os concorrentes diretos seus, né? O que o pessoal está oferecendo para o seu cliente? Então, quando você for conversar numa reunião de fechamento ali, quando esse cliente ideal for até você, você já tem uma proposta superior aos seus concorrentes. Então, você vai fazer um estudo de mercado para ver o que o pessoal está oferecendo, oferecer coisas melhores, coisas superiores, de maior qualidade, melhores resultados. E aí quando o seu cliente olhar, poxa, você ou o seu cliente, ele vai obviamente optar por contratar você, porque você vai estar superior ali no meio desse nicho, desse mercado, tá? Eu entendi isso depois de algum tempo, isso virou uma chave na minha cabeça, porque realmente se a gente faz essa pesquisa para os nossos clientes, por que a gente não pode fazer para nós mesmos, né? Então a gente tem que ser superior na hora de ofertar algo para captar esse cliente. E aí, sem um estudo de mercado, sem dados, sem uma pesquisa aprofundada, você não tem como saber disso, tá? Então isso é extremamente importante e leva a gente também para o quarto ponto, mas antes aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está se identificando, então se inscreve agora e começa a acompanhar aqui os próximos vídeos também, beleza? E o quarto ponto são as ferramentas, tá? É o seu objeto de trabalho, que são as fontes de tráfego. Você precisa dominar isso. Se você não domina aí as fontes de tráfego, pelo menos as principais, Google, Meta e TikTok Ads, realmente aí você não vai conseguir entregar um bom resultado e o cliente obviamente vai cancelar com você. Então é importante sim que você tenha dentro da sua operação gestores ou até mesmo você que entenda bastante de como gerar tráfego, gerar resultados aí para o seu cliente, senão não tem como, né? Você pode ter o melhor sistema de captação, entender tudo sobre o mercado, se você não gerar tráfego, não gerar resultados para ele de forma consistente, ele vai cancelar. E isso é um ponto bem importante também, tá bom? Se você não se atualizar, se você não souber montar uma contingência interessante para ele, se você não trazer novidades e estar sempre atualizado, não ficar muito para trás, como essas plataformas estão sempre em constante evolução, é importante que você se atualize e fique sempre por dentro de tudo que pode estar acontecendo ali na conta do seu cliente e isso pode manter ele por mais tempo dentro da sua operação, né? Um cliente feliz é um cliente que vai manter aí o contrato com você por muito mais tempo. E o quinto e último ponto, que é um dos mais importantes para você, que vai definir aí o seu jogo daqui para frente, tá? Que eu acabei de falar, que às vezes você precisa delegar, tá? Eu demorei muito tempo para entender isso e muitas pessoas também acham que conseguem fazer tudo, tá? Mas quando você agrega valor ali para o cliente, quando você consegue cobrar mais caro, você consegue delegar funções operacionais e ficar numa posição de empresário, né? Então, se você tem aí um time de gestores de tráfego, por exemplo, você foca muito mais na captação, no fechamento de clientes, no branding da sua marca, tá? E consegue cobrar muito mais por esses clientes, entregar qualidade, entregar resultados sem pecar aí no volume também, né? Se você tem muito trabalho, você começa a ter poucos resultados, porque você não consegue dar foco. Mas a partir do momento que você delega isso para outras pessoas, monta um time, começa a treinar pessoas, gerenciar elas de forma correta, né? Você muda o teu jogo, porque aí não tem limite, tá? Não tem limite de tempo, não tem limite operacional, execução, nada disso. Então, esse quinto ponto é um ponto para você se destacar e deslanchar aí a sua operação, levar a outro nível, aumentar o seu faturamento, enfim. Tudo fica melhor quando você começa a delegar e focar realmente aí na captação de clientes. E aí, sim, o seu jogo vai mudar drasticamente, tá? Isso é bem inteligente, claro, mas não significa que você vai ficar de fora 100% da operação. Você vai ter aí supervisão, você vai até olhar ali para as contas dos clientes, olhar os relatórios, direcionar a sua equipe, tá? Mas é realmente um ponto extremamente importante quando você
começa a querer escalar suas operações aí, querer trazer mais clientes para dentro da casa e gerar aí muito mais resultados, um faturamento muito maior. Você vai precisar delegar aí, seja até mesmo para a área comercial ou para a parte operacional com os gestores de tráfego. E aí, depois disso, é sucesso. E de verdade, se eu tivesse recebido todas essas dicas lá atrás, quando eu comecei, eu teria encurtado muito mais o meu tempo, chego aonde eu estou muito mais rápido. E agora que eu te passei todas essas dicas de graça, então você vai fazer o seguinte: depois desse vídeo você vai começar a captar os seus clientes e continuar acompanhando aqui o canal, porque tem vários vídeos para gestores de tráfego, e vai pôr tudo isso em prática para ser um 2024 aí de sucesso para você que quer ser um gestor ou que já é um gestor, mas ainda está captando seus primeiros clientes, tá? Então não deixa para depois, já começa agora mesmo a captar os seus clientes e levar tudo isso que eu te falei agora em consideração, a não ser que você queira trilhar o caminho que eu trilhei há 2 anos atrás e depois de tempo perceber que você devia ter me ouvido. Se esse vídeo deu uma direção para você em fazer um 2024 melhor como gestor de tráfego, se inscreve no canal, deixa um like e também continua aprendendo aqui no canal com o vídeo que está aparecendo na tela agora.